Então vamos lá. Boa noite a todos, meus irmãos. Estamos começando mais um Aljava. A reunião de hoje é uma reunião que eu imputo ser bastante importante, porque nós vamos deixar bem fundamentado o que é aliança, o que é uma relação de amor. E quando você tem uma relação onde a base, o vínculo é o amor, o que se empenha das duas partes nessa aliança estabelecida, que é a base da nossa relação aqui no Aljava e também a base das relações que você estabelece como pastor no seu ministério, como pai e filho espiritual, né? Nós estamos sempre nos movendo em um ou outro aspecto. E nós precisamos tomar cuidado porque nós estamos em dias onde as pessoas buscam interpretar as escrituras para atender os seus próprios interesses. Essa é a característica desses dias. Eu estava falando, irmãos, olha o tamanho. Isso aqui é a Bíblia Peshitta em espanhol. Isso aqui é o Código Real em hebraico. O tamanho dos livros que eu tenho são livros que ficam na minha biblioteca. Quando eu me converti, cada texto eu tinha que procurar num negócio desse tamanho para estudar as escrituras. As pessoas estão falando que o áudio está cortando. Gente, eu acho que é mais provável que esteja cortando para alguns com problema, porque a maioria está ok, não tá? Meu está ok. Irmãos, eu acho que quem está com problema na recepção é o aparelho de vocês. Quero até dar uma boa notícia para vocês. Eu estou com um equipamento novo. Vocês não vão mais ouvir aquele som de chaminé no fundo, né? Então, o áudio é top, um computador moderno, o áudio é top, tá? A qualidade, a velocidade é maior. Provavelmente é o teu aparelho que está com problema, tá bom? Hoje tá difícil ser o meu, agora eu tô falando grosso, o negócio aqui é bom. Tô com um aparelho novo aqui para não dar problema. Se você tá com algum problema na recepção, é seu, ou é um fonezinho com mau contato, ou o teu telefone, ou o computador. A qualidade do som e do áudio que tá saindo do aparelho aqui tá legal, tá ok, tá bom? Então vamos em frente. Então, o grande problema aqui hoje, a gente tem um volume muito grande de informação disponível. E o fato de nós termos, se você clicar Bíblia Online no seu computador e entrar no site, você entra ali, você tem 10 versões da Bíblia. E isso faz com que as pessoas leiam as escrituras e se sintam aptas a interpretar. O problema é o seguinte, irmãos, quando nós interpretamos a Bíblia sem que nós venhamos a nascer de novo, sem que nós tenhamos passado pela cruz, a nossa interpretação ela vem carregada das nossas experiências pessoais de vida. Você está entendendo? Então, é muito comum que você adapte as escrituras para aquilo que você entende em virtude do que você teve de experiência de vida. Se você é alguém que foi ferido por ambientes religiosos, você vai buscar uma enormidade de textos que possam justificar a tua revolta com a igreja. Se você é alguém que de alguma forma foi molestado, teve problemas na sua sexualidade, você vai buscar construir a sua fé baseada dentro de uma fundamentação com qual você vê a vida a partir das suas feridas. E isso tem feito o que as pessoas chamarem de igreja onde há liberdade. Você é livre, eu quero te convidar para uma vida de liberdade. Olha, eu quero te explicar o seguinte, você está lendo isso, mas o que de fato está escrito, tudo isso é muito perigoso. A igreja não é livre, nós não somos livres, o amor não é livre e as escrituras não são de livre interpretação. Pelo contrário, nós fomos comprados por um alto preço. A gente está cansado de cantar isso em canções. Nós fomos comprados, ou seja, hoje nós somos propriedade. A Bíblia fala em 1 Pedro que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos comprados. Nós não essa história de que eu sou livre, isso não é uma realidade. Então, essa semana o Papa deu uma declaração que alguns acharam até polêmica. Ele falou assim: o sexo e a comida são prazeres divinos.
aqui reside a base de tudo que acontece de errado hoje, porque, na verdade, o que ele falou não deixa de ser certo, mas fala pela metade. O sexo é um prazer divino, mas tudo que vem de Deus, ou seja, é divino, tem um protocolo de uso. É divino, mas não é para fazer uso do sexo como você quiser, a hora que você quiser, com a pessoa que você quiser, no tempo que você quiser. É divino desde que seja dentro do casamento. A comida, de fato, que é coisa mais gostosa do que uma mesa de comunhão, sentar para comer com os irmãos, um churrasco do Jefão, que é coisa mais gostosa do que isso, mas a Bíblia também fala contra a glutonaria. Então, assim, é fácil você deixar algumas frases abertas. Então, quando você fala, por exemplo, o amor é livre, você dá pano para manga para uma pessoa que está enfrentando, por exemplo, uma realidade do homossexualismo, falar, tá vendo? O amor é livre. Qual o problema de um homem amar outro homem? Então, essa tentativa de se ajustar e de se adequar à Bíblia para um evangelho pessoal tem sido um problema nos dias que nós estamos vivendo. Então, as primeiras pessoas que têm que entender que não há liberdade no evangelho somos nós, os pastores e líderes. Então, se nós caminhamos juntos, né, nós temos um slogan no Aljava que é comunhão e destino. E você não tem comunhão e nunca parou para que eu pudesse te dar destino. O que representa o Aljava? Um clube social. Né? A Aljava tem um nome que a gente utiliza, a base do que a gente utiliza, que é comunhão e destino. Nós temos buscamos estabelecer essa comunhão. Hoje, é mais fácil eu ter comunhão com os meus irmãos que estão lá no Japão, Roberto, Anancio, Luiz Carlos. Eu falo mais com eles do que algumas pessoas que moram aqui na mesma cidade. Então, se a base é comunhão, por exemplo, vou de novo usar os irmãos do Japão, outro lado do mundo, né? Vão fazer a compra de um carro, vão comprar um aparelho, vão tomar a decisão de mudar de imóvel. Cara, não dão um passo, fala assim, Cris, eu quero ouvir você como pai. Não que eu precise ser aquele que avaliza tudo que você vai fazer, não é isso. Mas a compreensão do que é um envio. A compreensão, e nem quero para mim a responsabilidade de tomar a decisão da sua vida, meu irmão. Não é esse o meu papel. Mas é construir um ambiente seguro para que uma decisão seja o mais acertada possível. Apontar a direção, te dar destino ao papel de um pai. Agora, nós estamos num ambiente que a base é comunhão e destino. E a parte que nos cabe como filhos, de participar dessa comunhão e de ouvir para receber destino, eu não faço. Então, eu vou definindo a aliança que eu quero caminhar. Eu estou me colocando no lugar de vocês. Cada filho vai construindo o nível de aliança que quer caminhar, através das atitudes, não das palavras. Através das atitudes. E tem um texto, irmãos, tem um livro, uma epístola, que ela é incrível, porque ela fala exatamente desse contexto histórico, no início da igreja, aonde, principalmente, alguns estudiosos queriam trazer distorção nos ensinamentos de Paulo. Essa carta é a carta de Judas. Judas foi o irmão sanguíneo de Jesus, né? Filho de Maria, morava na mesma casa, e Judas, quando vê a igreja nascendo e vê aquelas distorções que estavam tentando produzir no evangelho de Paulo, das cartas de Paulo, exatamente com essa frase, olha, não foi bem isso que Paulo quis dizer. É a mesma voz da serpente lá do jardim. Olha, não é bem isso que Deus quis dizer. Essa voz ecoou do jardim, chegou no início da igreja e é a mesma voz que corre hoje. Né? O que nos protege de um ambiente desse, de nós cairmos, todos nós estamos sujeitos a cairmos num evangelho que se torne personalizado a uma visão. A única maneira da gente ser livre é nós caminharmos debaixo de autoridade. Temos uma voz paterna que nos aponte. Cara, você está errado aqui. Se a gente não faz isso fatalmente, nós que muitas vezes fomos aqueles que criticamos o sistema, que apontamos os erros dos ambientes religiosos, vamos estar criando os nossos próprios ambientes religiosos. Porque a gente não ouve ninguém. E eu tenho visto isso acontecer.
pessoa caminha comigo, vem 1 ano, vem 2 anos, está tudo muito bem. Até que ela precisa tomar uma decisão que sabe que eu posso dar uma opinião diferente dela, começa a se afastar. Irmãos, a gente não precisa brincar de paternidade. Isso é um assunto muito sério. É melhor que você não entre numa aliança do que você entrar e brincar que ela existe. Né? Porque a nossa aliança, é o que eu estava falando ontem no culto, quando nós fazemos uma aliança no reino de Deus, ela não é uma aliança só com Deus, a aliança com Deus é com Deus e com os irmãos. Né? Então existe um princípio, e a carta de Judas, a epístola de Judas, ela é clara nisso. Queria te convidar a abrir sua Bíblia em Judas, dos versículos do 10 ao 12. Judas é o livro que está antes de Apocalipse, o penúltimo livro da Bíblia, versículos 10 ao 12. Diz assim, olha só que forte, todavia estes tais difamam tudo o que não entendem. E as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nestas mesmas coisas se corrompem. Quando alguém não nasceu de novo, quando alguém não tem a natureza de Cristo, tudo que entende, entende por instinto. E tudo que se entende por instinto é corruptível. Isso é muito violento. Mas vamos em frente. Judas continua, ai deles, porque seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Estes homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. Olha só agora, são pastores que só cuidam de si, nuvens sem água, impelidos pelo vento, árvores de outono, sem frutos, 2 vezes mortas, arrancados pela raiz. Então, Judas, ele descreve, se você ler todo o livro de Judas, você não vai demorar 5 minutos para ler, é um capítulo, né? Você vê que aqui tem um contexto. Se você ler o contexto histórico, é a distorção que alguns ensinos estavam trazendo, desfigurando o que Paulo quis dizer. E Judas escreve isso porque ele consegue detectar qual era o espírito de pessoas que queriam construir o seu próprio evangelho. Não, calma aí. Né? Quem cuida da minha vida sou eu mesmo. Ele usa essa mesma frase, pastores que se autoapacentam. Eu não quero ninguém dando opinião. Eu vou caminhando junto com alguém até que eu queira fazer do meu jeito. Irmãos, isso é mentir para você mesmo. Já diria Renato Russo, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Né? Você quer caminhar com alguém enquanto as ideias convergem? Você está caminhando junto enquanto o conselho te parece lógico? Quando você recebe um não, você vai do teu jeito? Então, Judas estava falando isso, essa arrogância, essa soberba do homem que não sabe caminhar ouvindo a voz de um pai, faz com que eles se tornem pastores de si mesmos, se autoapacentam. Eu posso falar com vocês sobre isso com muita tranquilidade. Eu tenho quase 25 anos de evangelho, eu fui pastoreado a minha vida inteira, eu nunca tive carreira solo. Eu nunca fui ministro itinerante. Eu nunca saí para pregar sem o envio do meu pastor. Eu não sou uma criança. Estou com quase 50 anos de idade e até hoje eu não tomo decisões sem ouvir meu pai espiritual. E daí a gente vê uma corrida frenética por posição, por crescimento, e mistura com soberba e atropela as coisas e parece que tudo que aprendeu se esquece da noite para o dia. Para quê? Para fazer as minhas vontades. E eu quero destacar 4 pontos importantes no texto de Judas. Primeiro, difamam o que não entendem. Irmãos, se você não entende paternidade, hoje você está aqui, amanhã você se torna um crítico. Se você não, e não é entendimento, conforme o próprio Judas fala, que você aprende por instinto. Tem gente repetindo, papagaio do novo pacto, repete frases que ainda não se tornaram verdade. Não tem problema essa realidade ainda não ter sido compactada dentro de você, no teu espírito. Há um tempo para isso, não tem problema. A gente não tem pressa no processo de formação. Não tem problema se você não sabe tudo, se você não entende, ou que você ministre a partir da medida que você sabe.
problema é quando a gente tenta não entender pelo Espírito. A gente começa a querer achar que já sabe coisas que nós não sabemos. Então, por que se difama o que não entende? Porque aquilo que entende se entende por instinto. Então, Judas fala o seguinte: olha só, você não entendeu, não fale. Porque você vai difamar algo que você ainda não compreendeu. Quantas pessoas vocês já viram criticando o aspecto de paternidade? Quantas pessoas vocês já viram criticando a ministério apostólico? Né? Eu tenho dado um discipulado no grupo lá dos americanos com o Adriano. Cara, a realidade, porque lá não é brasileiro que está morando lá, é um grupo de nativos americanos que a gente tem discipulado ali com todas as quartas-feiras. Quando você fala de apóstolo, eles não sabem nem do que você está falando. Essa realidade nossa, lá tem que se explicar o que são os 5 ministérios. Mas os caras, quando separa e explica, eles entendem. Tem gente não, que cria uma barreira de preconceito, porque na nossa nação as coisas vêm muito confusas. Então a gente tem desde apóstolo, desde Valdomiro sendo apóstolo, Estevão Hernandes. Estou falando, não estou criticando ninguém. Estou falando dos extremos, das diferenças. O cara fala, meu, será que existe isso? E porque não entende de fama. Então, Judas está falando, cuidado, porque muita da defamação que acontece é por falta de entendimento. Segundo, aquilo que entende se entende por instinto. E tudo que você entende por instinto é corruptível. Eu até brincava ontem no culto. É aquela história da pessoa que chega para você e fala assim, apóstolo, normalmente é a irmãzinha da igreja, né? A irmãzinha chega e fala assim, apóstolo, estou querendo namorar. Na verdade, eu estou namorando. Ah, irmã? Eu não vi quem que é o irmão aqui. Não é irmão, é de fora da igreja. Não, mas espera aí, apóstolo, já vou te explicar. Ele não é da igreja, mas é um homem correto, é um bom filho, é uma pessoa maravilhosa. Olha, é um cara, só falta Jesus. Quantos já ouviram essa expressão? O cara, é a mesma coisa também quando você vê que o irmão chega para você e fala assim, ô apóstolo, né, eu vou fazer uma sociedade aqui, eu vou começar um negócio novo. Vai mesmo? Com quem você vai começar? Não, é um cara, aquele rapaz lá que é dono do centro de Macumba. Mas, ó, apesar de ser dono do centro de Macumba, o cara é um homem incrível. Né? Uma pessoa correta. Só falta Jesus. Irmão, esse tipo de frase, só falta Jesus, falta tudo. Sabe por quê? Porque toda bondade, todo bom caráter que está conectado ao conhecimento, ao instinto, é corruptível. É corruptível. É isso que Judas está falando. Quando o teu entendimento é por instinto, quando você é uma pessoa instintiva, você é como um animal. Você está sujeito à corrupção nas mais frágeis movimentações que acontecem na vida. Né? Esses dias meu sobrinho veio aqui em casa, tem uma cachorrinha vira-lata, cara, não morde nenhum passarinho. Ele foi brincar com ela, não avançou para cima dele, porque é instinto. Você não sabe o que você espera de um cachorro. Mas tem pessoas que, porque não nasceram de novo, são assim. Está caminhando 5 anos com você, mas você não sabe qual é a reação, porque elas são instintivas. Elas são instintivas, elas são conduzidas pelos 5 sentidos. São conduzidas pelo que os olhos veem, pelo que o corpo toca. Elas são conduzidas por aquilo que o cheiro traz. São que nem animais irracionais. E daí Judas vai continuando e vai no terceiro ponto, que ele fala são como pastores que cuidam de si mesmos. Homens que se autoapacentam. Não querem ouvir a voz de ninguém. Irmãos, esse ambiente do aljava é um ambiente precioso, porque Deus nos conectou para que eu possa ser um representante como um pai apostólico sobre a sua vida. É o que tem de precioso, é a gente poder ouvir a voz de um pai. E cada um de vocês aqui também, como pais, as pessoas que ouvem vocês. Se não hoje, com certeza amanhã. Porque o que Deus mais tem me falado é, olhe para cada um dos teus filhos como pai. Você está formando pais para essa geração. Então, se você não é hoje, você vai ser amanhã. E como você se relaciona comigo como filho vai determinar a tua relação com os teus filhos.
Nós só replicamos, nós só repetimos. Então, se você se autoapacenta, a realidade do que você está vivendo, ela tem uma incoerência embutida que ela é perigosa, danosa. E no quarto ponto que eu destaco do que Judas falou, sem frutos e sem raiz. Qual é a característica de alguém sem raiz? Não pode dar fruto. E qual a característica de alguém que não tem fruto? Não tem raiz. E qual é o problema de pastores que se autoapacentam? Eles não conseguem estabelecer raiz em lugar nenhum. Por quê? Como que eu vou estabelecer raiz num lugar se sou eu que cuido de mim mesmo? No primeiro momento que eu recebo uma direção, que eu recebo uma correção, uma palavra que eu não gosto, eu saio. Essa é a característica. Judas está falando de uma classe de pessoas que não estabelece raiz, porque não sabe ser corrigida. Que não pode falar de obediência, porque não sabe obedecer. Obediência não é você pôr em prática aquilo que te pediram para fazer porque você concordou. A obediência é mesmo quando eu não entendo, eu obedeço. Irmãos, todos vocês têm filhos, se não crianças que já foram um dia. Quantas vezes você falou para o seu filho, não faça isso que você vai se machucar, não faça isso que você vai machucar. O moleque vai lá e se machuca. Por quê? Porque parece que não acredita no que você está falando. Não, eu vou fazer do meu jeito. O que é isso? É desobediência. Então, nós não podemos falar de obediência se nós não somos colocados em prática com situações que nós não concordamos. Imagina uma criança falar para você, olha, eu não concordo com o que você está falando, eu acho que não tem nada a ver, que eu não vou me machucar, mas eu vou te obedecer. Uma criança faz isso? Não. Ela fala, eu vou fazer do que eu acho. Por quê? Porque eu acho que não tem nada a ver. Então, às vezes, nós nos comportamos como criança. Já que eu não entendo, eu vou fazer do meu jeito mesmo. Então, esse tipo de pessoa ela não consegue estabelecer raiz, ela não dura muito tempo junto. E o que eu quero que vocês entendam, e eu já falei isso 3 anos atrás no Aljava, alguns de vocês vão se lembrar. Não existe aliança dentro de uma aljava, não existe aliança entre as flechas, entre os irmãos. A tua aliança é comigo como pai. Sabe por quê? Senão você começa a olhar para esse ambiente, e já vi muito isso acontecer, fulano de tal caminha com o Cristiano. Eu vou chamar ele para ministrar aqui. Fulano de tal caminha com o Cristiano. Daí o cara manda uma mensagem para você e fala assim, nossa, faz parte do aljava, você baixa a guarda. E fala assim, nossa, às vezes eu não estou nem sabendo, irmão. É um mandando mensagem para o outro, fazendo só confusão, eu não estou nem sabendo. Então, não baixa a guarda, porque você está no mesmo ambiente. Nós somos um grupo heterogêneo, cada um está numa estação. Eu aprendi a respeitar, amar e ter paciência com todos vocês. Mas eu quero descer bem claro, não é todo mundo que caminha junto que está vivendo as mesmas coisas. Tem comportamento de pessoas na internet que eu não consigo acreditar que caminha comigo depois de tantos anos e fala as coisas que fala. Tem comportamento na prática, decisões que tomam, eu falo assim, cara, o que aprendeu? Então, assim, a tua aliança foi estabelecida no Espírito comigo como teu pai. Se você quer fazer qualquer tipo de intervenção com teu irmão, me ouça. Eu sei, às vezes, de coisa que está acontecendo que você não sabe. Eu tenho uma responsabilidade sobre isso. Agora, é o que eu falo. Comunhão e destino. Comunhão e destino. Guarda essa palavra. Você tem comunhão comigo como teu pai? Você para me ouvir? Esses dias aconteceu uma coisa interessante. O Kleber postou um texto na internet falando assim, no pai nós encontramos destino. E daí começou um monte de comentário embaixo. É complicado você deixar o destino na mão de uma pessoa. Meu irmão, calma aí. Calma aí. O que a gente está vivendo aqui? Eu não quero, de maneira alguma, ser responsável pelas decisões que você toma. Agora, eu tenho uma responsabilidade de cuidar de você. Eu não vou interferir na sua vida. Eu só vou entrar na área que você permitir. Eu volto a te dizer. Quem determina o nível de aliança que quer andar são os filhos, não são os pais. Sempre vou respeitar as decisões.
sempre vou respeitar as decisões, né? Agora, por favor, se você não concorda em submeter a tua vida a uma paternidade, seja claro. Chega para mim e fala assim, apóstolo, não estou mais afim, quero sair. Seja homem o suficiente, do mesmo jeito que um dia veio na minha frente para pedir, para caminhar junto, para chegar e falar assim, não quero. Eu não estou cuidando de pessoa recém-convertida, eu não estou tratando com neófito, eu estou tratando com pastores e ministros. Foi o ofício e encargo que o Senhor me deu. Quando eu mandei a mensagem no grupo a semana passada, o santo me chamou na sequência e falou assim, Kiko, eu fiquei preocupado das pessoas não ficarem chateadas com a mensagem que você mandou. O santo é um apóstolo, o cara tem anos de ministério, e eu ouço ele, apesar de ser um filho, eu ouço ele com respeito. Falei, santo, eu quero te agradecer o carinho da tua preocupação, mas eu não estou tratando com o menino. A minha ideia não é ficar excluindo gente do grupo. Eu quero convidar todos a participarem da reunião de segunda-feira para que aqueles que não querem ficar, eles saiam. Eu não vou tirar ninguém. Jamais abro mão da responsabilidade que o Senhor me deu de cuidar de cada filho. Jamais vou abrir mão. Eu vou estar sempre à disposição. Agora, eu quero que haja um ambiente de verdade na nossa relação. Que haja sinceridade. Né? Porque eu preciso saber o nível de aliança que nós temos a partir de você. É evidente que as atitudes demonstram isso. Mas a gente tem que ser claro. Porque o nosso estilo de vida aponta o que nós entendemos do Evangelho. O Evangelho não é filosofia. Não é para você ficar filosofando. O Evangelho não é uma religião para que você possa, de repente, sair e absorver daquilo que você entendeu. Agora eu vou montar a igreja do jeito que eu acho. Cara, a maior luta nossa nos últimos anos é que a igreja seja de acordo com o desenho do Senhor. E daí você pega e quer sair para fazer as coisas do jeito que você acha. Meu irmão, a maior tristeza para mim não é você brigar comigo, ficar chateado comigo. Isso daí, cara, já estou bem esfolado, né? A minha tristeza é quando eu percebo que não entendeu nada. Nós temos um desenho a ser obedecido. Eu tenho falado isso há anos. O evangelho não é autoajuda. Não é para você ouvir aqui, eu quero ouvir o Aljala na segunda-feira, que é o momento da mensagem motivacional do cristiano. Não tem o menor jeito para mensagem motivacional. O evangelho não te dá liberdade para opiniões. Olha que forte isso. Sabe o que é? Eu quero levantar um porque eu acho. Não, a gente não acha nada. Eu até cantei uma musiquinha, a gente cantou ontem lá na igreja uma música antiga, da época do santo, do grupo Koinonia, que começa falando assim, meu direito é de não ter direito algum. Teu querer é tão somente o meu querer, para isso empenho minha palavra numa aliança que faço por amor. Alguém conhece essa música? Meu direito é de não ter direito algum. Sabe, irmãos, o reino de Deus se chama reino porque o seu governante, que por coincidência é o nosso pai, é um rei. E nós queremos estar no reino com um rei vivendo uma democracia. Não tem jeito de você mesclar dois sistemas de governo. Você não pode querer uma democracia para se relacionar com um rei. Nós precisamos entender que a base do reino de Deus, a base do seu trono é a obediência. E por isso Deus estabelece paz. Porque é muito fácil nós nos auto-sabotarmos, né? Criando as nossas próprias doutrinas e as próprias justificativas para fazer da vida o que a gente quer. Você sabe do que eu estou te falando. Eu estava falando também ontem, na época que a gente fazia os lançamentos imobiliários, a gente estudava neurociência na venda, todo o processo de venda de um carro, de um imóvel, de bens de alto valor, são decisões emocionais. A pessoa se torna irracional. Você já viu que toda pessoa que vai comprar um apartamento, uma casa, ela tem 100 mil para comprar. Ela quer comprar de 150. Ela nunca gasta o que ela tem. Não, porque esse aqui e tal. E daí, cara, o vendedor sempre vai na mulher. Por que ele vai sempre na mulher? Porque ele chega e convence a mulher com um monte de coisinha que o homem não está nem aí. Né? Olha o tamanho da cozinha, olha o tamanho da área de serviço, e olha esse quarto com essa suíte, e olha o lugar para você pôr armário. E o cara não está nem vendo isso, só está fazendo a conta.
Daí chega em casa, viram 10 mil apartamentos. Qual que a mulher gosta? Do mais caro. Ela fala assim, ai amor, mas aquele. E quando você chega para fechar o negócio não foi decidido porque o custo-benefício é melhor, porque financeiramente é melhor. Ele foi decidido na base da emoção. E as nossas decisões hoje no Evangelho estão sendo assim. As pessoas são emocionais, porque, como Judas disse, elas caminham a partir dos seus instintos. Não ouvem a nada nem a ninguém. E isso é uma coisa natural, a gente lida com o dia a dia. Mas quando se trata de ministros, líderes, de filhos que estão sendo preparados como pais, daí me preocupa. Você tem que entender que não há mescla de democracia com a monarquia, né? E quando nós falamos de aliança, irmãos, aliança não é um anel no dedo. Aliança, ela empenha uma vida. Quantas pessoas, quantos homens, quantos marmanjos usam um anel no dedo e sai na rua e começa cheio de gracinha no ambiente de trabalho com uma mulher? O que significa essa aliança? Um anel qualquer. Eu estava falando ontem no culto, eu já viajei o mundo inteiro pregando 99% dos lugares sozinhos. A Leila não foi comigo na maioria dos lugares. Eu nunca tive uma situação de uma mulher se aproximar de uma cantada, nada. Por quê? Porque eu honro a aliança que eu tenho no dedo, eu crio um ambiente de proteção, eu não me aproximo, eu não dou espaço, porque eu tenho uma aliança que eu empenhei minha palavra. Irmãos, se um homem não consegue entender o que é aliança com a sua esposa, como que vai entender o que é aliança com igreja, com Cristo? Quando nós estamos em Cristo, nós andamos em aliança. Então nós empenhamos uma vida. E eu já falei para cada um de vocês que caminha comigo como filho, vocês ouviram. Nós estamos estabelecendo uma aliança em amor. Eu não vou estabelecer regra para ninguém que chegou diante de mim, eu posso falar para todos que estão aqui. Ninguém, eu falei assim, ó, para você estar com aliança comigo, eu preciso que você faça isso. Eu não estabeleci uma regra. Falei assim, ó, foi Deus que te falou, você já orou, já discerniu, então beleza. Nós estamos estabelecendo uma aliança no Espírito. Toma cuidado, hein? Falei para todo mundo, toma cuidado, porque eu não quebro aliança. Você está disposto a caminhar comigo pro resto da sua vida? Porque a aliança é em amor, é um vínculo, não um contrato. E o Djalma Toledo tem uma mensagem que eu acho que vocês já viram sobre mão e coração, que é muito forte. Ele fala o seguinte, quando você tem a mão e não tem o coração, é uma hipocrisia. O que é mão sem coração? É a pessoa que quer te servir, mas não te ama. Então, assim, não adianta, irmãos. Para mim, não importa o seguinte. Olha, apóstolo, eu vou estar na conferência tal. Eu não estou cobrando lista de presença. Olha, a pessoa fica preocupada. Olha, eu não vou estar no Aljava hoje. Eu não estou preocupado com isso, com a formalidade. Eu estou preocupado do teu coração. Você, de fato, entende que essa aliança é em amor? Quando eu te corrijo, você se sente amado ou você fica chateado? Eu quero que a gente entenda que a nossa aliança não é baseada no teu serviço, no teu talento, na tua habilidade, no que você pode produzir. A base dela é amor. Você se casaria com a tua esposa se ela falasse assim para você? Deixa eu pegar o primeiro que está entrando aqui na tela. Vou usar o exemplo do Salomão aqui. Salomão, você no altar com a Camila, o pastor fazendo o casamento fala assim para você, Salomão, você ama o Senhor? Sim, amo o Senhor. Você ama a Camila? Sim, amo a Camila. Camila, você ama o Senhor? Sim. Você ama o Salomão? Não, mas não precisa. Eu amo o Senhor. Eu tenho uma aliança com o Senhor. Você entraria em aliança com alguém que, não, ela ama o Senhor, já é suficiente. Você entraria numa aliança assim? Não. Porque para que nós estabeleçamos aliança, nós temos que ser um em Cristo, mas nós temos que amar um ao outro. Amar a Deus e amar o próximo. Então, a base dessa relação não é... Você não está buscando um discipulador, nem um cara para te instruir na palavra. Eu não sou esse cara. Você buscou em Deus um pai. E não tem como você caminhar com o pai se você não amar esse pai. Então, se você não me ama e não consegue ouvir da minha vida aquilo que é liberado em amor, tem alguma errado. Pode ser que você tenha se precipitado na decisão dessa aliança lá atrás.
Pode ser, porque as nossas relações têm que ter mão e coração. Nós vamos trabalhar junto, nós estamos edificando junto, mas a base é o coração. Nós vamos percorrer nações juntos, mas a base é o coração. As alianças entre cristãos não podem ser fundamentadas só no amor a Deus. É amar a Deus e amar o próximo, né? Eu não posso ter uma aliança com quem ama a Deus e não me ama. Não posso. Eu não posso ter uma aliança. Ah, eu amo a Deus, mas eu não te amo. Então, beleza. Constrói aí que eu construo aqui. Não tenho poder para fazer todo mundo me amar. Mas quando nós estamos em aliança, daí sim, tem que haver amor. Porque daí da base do amor nasce respeito. A partir do amor nasce obediência. A partir do amor nasce fidelidade. A partir do amor nasce honra. Através da honra, impartição e crescimento, tudo nasce disso. 1 João capítulo 5, versículos do 1 ao 3 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Olha só, todo aquele que ama o que o gerou, ama aquele que dele é nascido. Nós não podemos falar que amamos ao Pai se nós não amamos o nosso irmão. Quando falavam assim, nós temos por pai ao Senhor, Jesus falou, não, se vocês tivessem por pai ao Senhor, vocês me amariam, porque eu vim do Pai. Não tem como de você falar que você quer o Pai sem o Filho. Não tem como você querer a Deus sem querer a igreja. Não tem como você falou que ama o Pai se você não ama o corpo de Cristo sobre a face da terra. Deixa eu parar aqui para ver a frase do Roberto e do Alexandre. O Roberto está falando, aonde está o entendimento da palavra que a obediência nos protege? Calma aí. Agora, quem estamos ouvindo para obedecer? É exatamente isso. A gente fala isso a vida inteira, a obediência nos protege. Mas na hora, ela protege até que a orientação que a gente receba seja diferente do que a gente quer fazer. Daí eu estou disposto a sair fora do ambiente de proteção. O Alexandre diz assim, existe uma frase do John Maxwell que diz, antes de tocar o bolso de alguém, toca-lhe o coração. Ele diz isso a respeito de missões. Pascoal, 2 Reis 10:15. Partindo dali, encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao encontro, saudou e lhe perguntou, o teu coração é sincero para comigo, como eu para contigo? O Pascoal está lendo aqui a base do texto que o Djalma usa nessa palavra mão e coração. O teu coração é sincero comigo, como o meu é para contigo? Respondeu Jonadab. Então, se é, disse Jeú, dá-me a tua mão. E ele deu a mão e Jeú o fez subir com o carro. Primeiro, é o seguinte, sabe o que pode acontecer? O meu coração pode estar liberado para vocês. Eu estou aberto, mas se o teu não está comigo, não sobe num carro, não me dá a mão. Não, mas eu estou precisando de um pai, mas você precisa de um pai que você ame. Se o teu coração não está comigo, do jeito que o meu está com você, não me dá a mão. O teu serviço não me interessa sem que antes o seu coração esteja colocado na mesa. Salomão, muitos escolhem ter uma aliança para se sentir seguro em um momento de debilidade. Sendo assim, após as feridas estarem saradas, se coloca na posição de já estou bom e segue com... Nossa, Salomão, é exatamente isso. Mas o que Judas falou das pessoas que conduzem as suas vidas como instinto? Cara, agora, antes de eu começar o Aljava, a Bruna tinha saído, a minha filha aqui na rua, falou, pai, corre aqui, tem um gatinho machucado. Eu não sei se foi atropelado, se passaram... O gatinho estava ofegante, deitado na grama aqui na frente, quase morrendo, né? Daí vai Leila com Kai, leva leite, leva água e começa a... Cara, o gatinho levantou e vazou. É exatamente isso, é um instinto. E vou falar até uma coisa para você, é capaz do gatinho voltar aqui. Quando quiser tomar leite, beber água, ele vai se lembrar, vai voltar. Mas é isso que acontece. Tem gente que só está procurando alguém para dar um respaldo. E vou te falar uma outra coisa, preste atenção. Se esse for o teu caso, eu não tenho problema nenhum em te servir temporariamente. Cris, eu só estava ferido, precisava da tua ajuda. Eu vou te servir do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Porque sabe por quê? Porque todo pai serve ao filho como ao Senhor. Nenhum dos filhos que eu cuido são propriedade minha.
Não são. Então a porta vai estar sempre aberta, porque o vínculo não é pressão, não é cobrança, é o amor. O que eu quero deixar bem claro é isso. Eu não quero ninguém assim acanhado, com medo de sair, discordando, falar assim, ai, constrangido. Não, a porta está aberta, meu irmão, para você entrar e para você sair. Vou estar sempre disposto a estar servindo vocês. O nosso vínculo não tem prazo determinado, né? Eu só preciso que vocês entendam o que é o peso de uma aliança. Se hoje os homens não estão entendendo isso no casamento, imagina nas relações de paternidade espiritual. O Roberto também falou aqui, também é outra realidade. Às vezes as pessoas se entram numa relação só para poder dizer que tem uma paternidade espiritual. Mas se você conduz a sua vida e toma as suas decisões do seu jeito, se você só ouve quando te interessa, preste atenção, eu vou repetir. Agora eu queria que todo mundo... Eu sei que às vezes a gente está no sofá, passa uma criança ali, um negócio ali nos distrai. Eu quero que você ouça. Eu vou repetir para você uma frase que eu anotei. O Senhor falou comigo. Observa aqueles que caminham contigo. Quem são aqueles que conduzem as vidas do seu próprio jeito? Aqueles que só ouvem o que interessa? Aqueles que só participam quando estão afim? E você já vai ter determinado o nível de aliança que ele tem com você. Porque, sabe o que eu pensei? Eu ia fazer uma reunião hoje e ia perguntar para vocês. Daí o senhor falou, não, você não identifica uma aliança perguntando para a pessoa. Você só observa 3 coisas. Como eles tomam decisão? Eles confiam deles ou te ouvem como um pai? Eles ouvem só o que interessa, perguntam só no momento que interessa ou ouvem em tudo? Eles participam de situações que você os chama em todo momento, se preocupam em te falar quando não podem, ou só participam quando é do interesse deles. Observa isso e você já sabe o nível de aliança que eles têm contigo. E o que eu estou falando para vocês serve para vocês olharem também as pessoas que caminham com vocês. Agora, saiba de uma coisa, irmãos. Nós vamos reproduzir a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso foi um atributo que Deus colocou em nós. Se nós estamos em Cristo genuinamente, nós vamos produzir filhos à imagem e semelhança em Cristo. Se nós estamos nos movendo em relações egoístas, cujo interesse é nosso, nós vamos gerar filhos assim. Isso é generalizando? Não, lógico que não. Vão ter muitas. Se fosse assim, Jesus teria sido um fracasso. O que ele reproduziu? Judas foi discipulado por ele. Sempre vai ter no meio as pessoas que vão fazer suas escolhas. Mas eu estou falando de um filho, aquele que te olha como um pai. Você vai reproduzir nele da natureza que você carrega. Tem uma frase do Tim Keller que é muito legal. Ele fala assim, olha, quando você diz, servirei meu pai, ou servirei nessa casa, enquanto eu tiver algum benefício, enquanto eu estiver de acordo, você de fato não está servindo a Deus. Você está servindo a si mesmo. Eu vou repetir. Quando você fala assim, ó, eu vou servir o meu pai, eu vou servir nessa casa, mas eu vou servir enquanto eu tenho algum benefício, ou eu vou servir enquanto eu estou de acordo. Então, de fato, você nunca serviu ao seu pai, àquela casa, como ao Senhor, porque você estava sempre servindo aos seus próprios interesses, a si mesmo. Porque nós não nos tornamos filho quando nós sentamos numa mesa e fazemos uma oração junto, mas quando nós aprendemos a obedecer. Ninguém se torna filho porque chegou um dia e falou, ó, eu descobri que você é meu pai, viu, Cris? Eu quero caminhar contigo. Não é nesse momento que você se tornou filho. Você se torna filho quando você aprende a obedecer. Se não, cara, senão é só uma figura simbólica que você tem na sua vida. Assim como você não se torna corpo de Cristo quando você aceita Jesus numa oração que às vezes você nem sabe o que você está falando.
Mas quando você abre mão da tua vida individual e nasce para uma vida coletiva, que é o corpo de Cristo, daí você se tornou corpo. Quando a dor do seu irmão reflete em você, você começa a sentir as dores do corpo. Se você não sabe viver além das suas opiniões, além dos seus projetos pessoais, você não entendeu o que é corpo de Cristo. Jesus ele é muito claro ao longo do ministério de apontar a importância de nós estarmos debaixo da autoridade espiritual. E é muito diferente estar debaixo da autoridade de um líder do que da autoridade de um pai. O líder muitas vezes pode se tornar um concorrente, ver você como uma ameaça, mas um pai não. Um pai tem prazer em ver o filho crescer. A dor de um pai é quando ele olha para um filho e vê que o filho não está amadurecendo. Um líder não. Um líder ele quer que o liderado vá até um nível que não se torne uma ameaça para ele. Tem uma regrinha, irmãos, que eu já falei para vocês e vou repetir. Aprendi com o apóstolo Basílio Patinho. A regra para que nós entendamos que nos dá luz nas alianças que nós temos, que são a regra dos 3 T's. Vocês conhecem a regra dos 3 T's? As regras dos 3 T's é o seguinte: observe das pessoas que estão em aliança contigo como ela administra o tempo que ela tem com você, como ela administra o trabalho e como ela administra o tesouro. A regra dos 3 T's. Eu vou repetir. Se você tem aliança, e eu estou falando aqui, pode olhar isso, observa isso em todas as esferas, desde o teu casamento, a aliança que eventualmente você tenha com seus filhos, a aliança que você tenha no ministério com as pessoas que você cuida como filho. Toda aliança, ela requer tempo, trabalho e tesouro. São os 3 T's, tempo, trabalho e tesouro. Se você tem uma aliança com um pai e você não tem tempo para ouvir esse pai, se você não investe tempo, se você tem uma aliança num casamento e a sua vida é trabalhar e você não tem tempo para sua esposa, você só tem um anel no dedo, você não tem uma aliança. Sabe, eu já falei sobre isso na palavra que nós demos para os casais. Eu tenho visto um monte de homem que corre uma carreira egoísta e quando tem 20, 30 anos de casado e vê a sua esposa em depressão, fala assim, nossa, o que aconteceu? Eu não vi isso acontecer debaixo dos meus olhos. O que aconteceu? É que a vida inteira você foi a sua prioridade. Quem fez faculdade foi você, sua esposa ficou para trás. Quem comprou o carro que quis foi você, sua esposa ficou para trás. Quem teve o tempo para sair com os amigos e para curtir os hobbies que queria foi você, a sua esposa ficou para trás. Só que um dia a conta chega. Na verdade, você nunca teve uma aliança, você teve uma vida egoísta com alguém que estava do teu lado e nunca caminhou no mesmo patamar de cuidado e preocupação. A aliança tem que haver dedicação de tempo. Tempo para ouvir, tempo para saber o que pensa, tempo para desenvolver os sonhos juntos, tempo, porque só quando eu dedico tempo, eu posso então estar habilitado para trabalhar junto. Se eu tenho tempo, eu entendo quem é com quem eu estou aliançado. Então eu vou empenhar minhas habilidades, meus talentos, para que nós possamos trabalhar por algo junto, construir algo junto. E se eu vou construir algo junto, eu tenho que ter investimento. Ninguém valoriza uma aliança se não aporta seus recursos. Ninguém. Se você tem uma aliança com a sua esposa e nunca investiu na vida dela, você não entendeu até hoje que é aliança. Porque quem tem uma aliança valoriza a aliança que tem. Eu invisto na aliança que eu tenho. Irmãos, como que você fala que caminha com o Pai se você não investe tempo para estar comigo? Se você não investe a tua dedicação na edificação de uma obra coletiva? Tem pessoas que entendem uma paternidade só para tirar dúvida do que faz no seu ministério. Ó, eu vou tomar uma decisão aqui na igreja, o que você acha? Não, beleza, estamos aqui para isso. Mas você já pensou em como você pode ser útil numa edificação mais abrangente? Você já foi liberto desse espírito maligno denominacional que só te faz pensar nas suas coisas e esquecer o reino de Deus?
Você sabe há quanto tempo nós estamos juntando recursos? Na verdade, o investimento tem quase sido 100% do Roberto e da Nancy para a construção da ATT, desse projeto que é uma torre de transmissão para o reino de Deus. Não é para mim, não tem nem o nome do sonho de Deus por causa disso. A gente tem um monte de trabalho coletivo para ser edificado, mas nós estamos focados, se eu não me engano é a Amós que fala, na edificação das nossas próprias casas. Por isso que a gente ajunta é como um sactel furado. A gente não tem uma visão de reino. A gente foi contaminado por uma visão denominacional. Eu quero um pai que me responda e que me ajude a como a minha igreja possa crescer. Eu quero um pai para eu ter respaldo para chamar a atenção dos meus filhos e falar que eu tenho alguém aqui também que... Cara, você pode até viver essa ficção comigo, mas isso é uma realidade espiritual. Diante do Senhor, não existe. Não tem aliança onde não tem investimento de tempo, trabalho e tesouro. Não existe. Agora, o que muitas denominações fazem é estabelecer isso num protocolo, num regulamento. Eu tenho um filho, ele não está aqui, eu não estou vendo se ele está aqui, o Caio. Ele me contou de um e-mail que ele recebeu no início do ano, de um pastor bastante conhecido, falando para que aqueles que quiserem estar com ele em aliança de paternidade, um e-mail oficial, olha, todos os pastores que caminham comigo e querem manter a aliança de paternidade esse ano, né, eu vou cobrar uma taxa de mentoreamento de R$15.000 por pessoa. Se eu falar para vocês caem com super conhecido. Então, tem gente que na cabeça desse pastor, desse líder, que eu não vou nem criticar, ele fala assim, cara, esses caras não conseguem entender, não conseguem valorizar, eu vou estabelecer isso claro. Eu não entendo que o evangelho possa ser trabalhado com regras, com imposição, mas que é fato que nós só entramos em aliança quando nós dedicamos tempo, trabalho e tesouro, é fato. Então, avalia as alianças que você entrou, se você está dedicando esses 3 T's. Porque se um deles estiver faltando, a tua aliança não é completa. Se lembra que 3 é o testemunho perfeito. Avalie isso não só na sua relação comigo, na sua relação com as pessoas que você cuida, na sua relação com a sua esposa. Como está esses 3 T's? Tempo, trabalho e tesouro. Se você está entendendo isso, você começa a perceber que quando você sobe num altar para fazer uma aliança, você está entrando num nível profundo de dedicação de vida. E eu quero finalizar com isso. 3 níveis de aliança que são paralelos da relação do homem com a mulher, porque Deus trabalha assim, né? A relação do homem com a mulher é uma alusão de Cristo com a igreja. Então, antes de eu entrar aqui, deixa eu ler as próximas aqui do lado. Hilton, palavra obediência se tornará uma verdade em nós quando a repreensão já não for mais peso ou uma questão de acerto ou erros, mas uma proteção que vem através de um pai. É exatamente isso. Sabe, eu não imagino chegar diante do apóstolo L e ser corrigido por ele e gerar em mim uma irritação ou não querer. Eu me sinto extremamente amado, porque não está mais em dúvida o coração dele comigo. Então, todas as vezes que eu sou corrigido, eu sei que está sendo para o meu bem. Né? E me sinto ainda mais filho quando sou corrigido. Não estou solto nessa vida. Né? Roberto, ou apenas para dizerem a outros que têm um pai para não estarem fora da caixa. Isso aí eu tinha lido. Léo falou muito forte. Eu estou muito forte mesmo, Léo. Estou treinando bastante, cara. Foi isso que você quis dizer, né? Que eu estou muito forte. O Jefão tá morrendo de inveja. Ele fica treinando 1 ano. Eu parei 6 meses, tive Covid, voltei e já estou muito forte. O Léo que está falando aqui, ó. Ele escreveu aqui, muito forte. Com certeza ele está fazendo uma alusão, sou eu que estou ministrando. Quando a pessoa coloca a palavra no ar, aqui é um exemplo claro disso. Quando a palavra está solta, não dá espaço para você distorcer do jeito que você quiser. Viu como o exemplo é bom? O cara fala muito forte, eu posso achar que ele está querendo falar de mim. Mas vamos lá.
Vamos falar dos 3 níveis de aliança. O nível de promessa, juramento e pacto. Anota esses 3 níveis de aliança que são bíblicos e eles estão muito presentes no novo pacto. Promessa, juramento e pacto. A fase da promessa é como a fase do noivado, né? Quantos aí se lembram do noivado? O noivado é aquele momento onde o cara chega para a mulher e fala assim, olha, eu vou te fazer feliz para o resto da vida, né? Olha, a gente vai conquistar tudo junto. E chega para o pai da noiva, né? Fala assim, olha, o senhor pode ficar tranquilo, eu vou cuidar dela como se melhor do que o senhor cuidava. O noivado é a fase das promessas, é um nível de aliança, né? Daí você chega, nessa fase ainda está em jogo a conquista. A mulher tem a chance de desistir. Então é muita palavra, é muita promessa. Daí depois tem a fase do juramento. A fase do juramento é quando você já está no altar, aquele dia do casamento, aonde o homem fala assim, já não mais aquelas promessas sozinha no ouvido para a mulher. Ele está diante de testemunha de toda a família, de Deus, do pastor, e está falando assim, olha, te prometo ser fiel na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. E, cara, nessa hora sua perna pesa e você fala assim, meu, que responsa. Porque eu estou fazendo um juramento diante de Deus, diante das pessoas. Eu estou empenhando a minha palavra numa aliança. Olha a seriedade. Irmãos, se nós tivéssemos a consciência do que é isso, não haveria separação. Primeiro que a gente ia pensar 10 vezes antes de ir para o altar. Porque é muito sério se fazer uma aliança. Daí, quando você está no altar e você falou tudo isso, você fala, não posso quebrar, cara. Olha o que eu fiz uma aliança diante de Deus, diante dos homens. Né? Beleza. Mas tem um terceiro estágio. É o momento que as noivinhas, as daminhas de honra entram e traz isso aqui, ó. E daí você colocou no dedo. Quando você coloca isso aqui no dedo a primeira vez, parece que tem o peso de um saco de cimento, 50 quilos, um anel. A sua mão anda até... Você já percebeu que você não sabe nem onde você põe a mão depois que você usa a aliança? Você fica meio desconfortável, porque aquilo ali te lembra todo o tempo que você tem um pacto. E a Bíblia fala sobre esses 3 estágios, Gálatas 3,16. Assim também as promessas, primeira fase. As promessas foram feitas a Abraão. Era uma sombra. E ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, que é Cristo. Gálatas 3,16. Aqui, Deus está falando assim, existe um nível de aliança, a fase da promessa. Quando Deus apresenta o evangelho a Abraão, ele faz a promessa. Uma promessa que, segundo o escritor de Hebreus, eles não alcançaram, os heróis da fé. Era uma promessa. Daí, depois, o próprio escritor de Hebreus fala que Deus sai do nível da promessa com Abraão e ele entra num outro nível, porque Deus não vê isoladamente Abraão, Moisés. Deus está vendo a aliança e a construção dessa relação com a sua noiva, que está sendo formada para se tornar esposa. Então, a gente está vendo essas pessoas, mas para Deus, é Deus preparando uma esposa para o seu filho, amém? Então, tem a fase da promessa. Hebreus 6,17 fala assim, olha só que forte. Não eu, o texto, ó. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento. Saiu da promessa, juramento. Saiu do noivado e entrou no altar. Fez os votos. Juramento. E o próprio escritor de Hebreus depois fala assim, que Deus, não tendo por quem jurar maior do que ele mesmo, jurou por si mesmo. Eu até brinquei ontem na igreja. Deus falou assim, olha, eu juro por Deus. Não tinha ninguém maior para jurar, ele jurou por ele mesmo. E depois entrou no terceiro nível, que é a aliança que nós temos hoje. O novo pacto ou a nova aliança, Hebreus 8:6. Olha só, agora alcançou um ministério mais excelente, porque é mediador de um melhor pacto ou de uma melhor aliança,
o qual está firmada em superiores promessas. Você consegue entender? Promessa, juramento e pacto. Irmãos, quando nós falamos em pacto, em aliança, dentro dos dias que nós vivemos, aonde nós somos chamados por Deus de ministros competentes. Olha só, eu queria que você prestasse atenção agora, é muito sério o que eu estou falando. Em qualquer momento da história, a compreensão de aliança do homem para com Deus nunca foi tão séria como os dias que nós vivemos. Porque nunca Deus foi se revelando de forma gradativa ao ponto de que hoje, principalmente a nós, que temos entendido as realidades da nova aliança, nós precisamos entender o seguinte: Abraão viveu uma etapa de promessas. A igreja nasce através de um juramento. E depois Deus estabelece um novo pacto. E Deus nos chama, você e eu, de ministros competentes de um novo pacto. Sabe o que quer dizer isso? Deus está falando assim, esse cara aí é especialista em aliança. Esses caras aí são experts em aliança. São ministros competentes dessa nova aliança. Daí, meu irmão, se nós somos ministros competentes da nova aliança e não sabemos caminhar em aliança, fica muito sério. É muita responsabilidade. Por isso eu estou tentando ser claro com vocês da compreensão do que é estar em aliança. Tem uma responsabilidade dos dois lados. Deus nos chamou para uma edificação coletiva. Não são somente solução de dúvidas denominacionais. Eu não vou mais fazer pergunta, então, da minha igreja para você. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que você não pode parar nisso. Entender que nós não somos livres. Olha o que Hebreus, ainda na sequência, 8, versículo 10 diz: este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nós não somos livres, nós somos propriedade do Senhor. Nós somos propriedade, nós não somos livres. Olha para quem está ao teu lado e fala assim, você não é livre. Você entrou em pacto, você não é livre. Quando eu me casei, você já viu aquela brincadeira? Eu era livre, mas me casei. É uma verdade. Eu me tornei propriedade da Leila. E a Leila pertence a mim. Eu pertenço a ela, ela pertence a mim. Eu não sou livre. Eu não tenho direito à minha própria vida. Porque eu tenho um pacto com a minha esposa e um pacto com o Senhor. Então, nós precisamos entender isso, porque nós estamos vivendo dias de uma falsa liberdade. Qual é a mensagem que se faz para poder ganhar as pessoas? Olha, vem cá, aqui é um lugar de liberdade. Você foi machucado pela igreja, aqui você não vai ser. Isso não existe, irmão. A igreja é um lugar onde nós nos tornamos partes de um corpo, sujeitos à autoridade de um cabeça que é Cristo. Nós não temos direito de fazer na nossa vida o que a gente quiser. 1 Pedro 2,9, repetindo o que eu já falei, diz: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Exclusivo de Deus. Toda pessoa que experimenta a cruz sabe que perdeu o direito à sua vida. O problema é quando a gente está lidando com as pessoas que ainda estão vivas e cheias dos seus instintos. Mas se a gente passou pela cruz, a gente sabe que perdeu o direito à nossa vida. E eu quero só ler o final de 1 Coríntios 13. Eu ia ler mais alguma coisa, mas eu quero remir o tempo. 1 Coríntios 13, o versículo 11, que fala assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 1 Coríntios 13 é o texto mais clássico sobre amor da Bíblia. Sabe o que Paulo está falando? Que ele só se tornou apto a entender o que é amor.
o que é uma aliança de amor quando ele parou de ser menino. Ele está falando todo o texto. Se você ler, ó, o amor é sofredor, benigno, o amor não se porta com leviandade, não se ensoberbece, não busca os seus próprios interesses, não falha, em parte conhecer, mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito será aniquilado. Aí ele fala assim, quando eu era menino, ele está dizendo, esse texto, Paulo está sendo claro, como eu posso compreender o que é caminhar numa aliança de amor quando eu parar de ser menino? Então, irmãos, nós precisamos entender que só está apto a estabelecer aliança pessoas que estão dispostas a caminhar em maturidade. Por que uma pessoa não pode casar sendo menor de idade? Tem que ser emancipado pelo pai. Porque se entende que só está apto a entrar em aliança pessoas maduras. E Paulo fala assim, quando eu era menino, eu pensava como menino. Eu entendia Deus como menino. Eu entendia a realidade do que era amor como menino. No evangelho personalizado de Paulo, o amor que ele tinha por Deus era capaz de matar um monte de gente em nome desse amor, porque ele era menino. Mas quando ele chegou a ser homem, deixou as coisas de menino. Então, hoje é uma palavra para que nós possamos entender e ter uma virada de página daqui para frente. Entender o que é a aliança. Vamos entrar num outro nível. Vamos entrar numa outra dimensão. Vamos desfrutar dessa relação que o Senhor tem nos dado. Nós não estamos presos a nenhum tipo de contrato, de estatuto. O vínculo que nos une tem que ser o amor. Né? Mas nós precisamos compreender as responsabilidades que estão embutidas numa aliança. Nós empenhamos a nossa vida numa aliança. Meu irmão, se você participou a vida toda de um sistema denominacional, que o que as pessoas buscavam era que você servisse num culto, que você pregasse no outro, que você tocasse o teu violão na hora do louvor, não é isso que eu estou buscando nisso, aqui nessa relação. Eu estou buscando formar homens e mulheres como pessoas maduras para manifestar a Cristo, pais para uma geração. Então, não é só a gente achar que tem um compromisso administrativo. É entender. A agenda do Aljava foi passada para vocês no início do ano. Como que a gente marca compromissos no mesmo dia de outras responsabilidades que nós já temos? Ou a gente está administrando mal a nossa agenda, ou a gente está dizendo, essa relação que eu tenho de aliança não é importante para mim. Eu marco outro compromisso mesmo. Tem gente que marca culto no sábado do Aljava. Pô, a agenda está marcada do início do ano. Você tem um compromisso como filho comigo. Você vai marcar trabalho da tua igreja no mesmo dia que você sabe que você tem Aljava, você está falando para mim. Para mim, essa reunião aí não tem importância. Nós temos que ter responsabilidade. Nós temos que ser maduros nessas relações. Porque nós estamos... para mim é muito sério. Eu levo muito a sério essa relação. E eu espero essa seriedade de vocês. Nós estamos sendo preparados por Deus para cuidar de vidas. O apóstolo L deu uma mensagem na ceia de sábado, meu irmão, de arrebentar. Ele falou, você sabe quanto custa cada vida para chegar ao Senhor? Se a gente fosse contar a história de cada um de nós aqui, aonde nós estávamos anos atrás, para que o Senhor nos alcançasse e que a gente pudesse viver o que a gente vive hoje. Sabe, parece que a gente esquece de onde o Senhor nos tirou, aonde o Senhor nos plantou, e a gente para às vezes de valorizar isso, e vai tocando as coisas meio de... Há muita seriedade no que nós estamos vivendo aqui. E eu espero que haja uma compreensão em vocês disso. Toda aliança requer responsabilidade, nós estamos edificando juntos. Né? Então, dentro desse contexto, irmãos, nós vamos seguir adiante. Eu não vou mexer no grupo para tirar ninguém. O que eu quis dizer é o seguinte, se você se sente desconfortável, né? E se te incomoda estar recebendo mensagem no WhatsApp e você já não está mais conectado a mim,
nem só com a mão ou com o coração, fique à vontade para falar assim, apóstolo, eu não quero estar mais. Agora, apóstolo, eu estou tendo dificuldade para participar, a minha agenda está tumultuada, sei lá, você pode ter todas as suas justificativas, não precisa nem me falar, eu não vou tirar ninguém do grupo. Se você quer continuar, amém. Eu quero continuar e não quero participar de tudo, quero só a hora que eu quiser, beleza. Como eu falei para vocês, os 3 T's lá nos apontam, dá para eu ter um panorama bem claro do nível de aliança que você tem comigo. Eu já entendi. E se você quiser ter esse nível de aliança mais superficial, não quero aliança nenhuma, só quero ouvir as suas palavras de vez em quando que eu gosto. Tá bom também. Eu tô a serviço do Senhor. A minha única preocupação é que, como eu estou falando com pastores e líderes, eu quero que vocês entendam um princípio para vocês praticarem. Irmãos, a minha cabeça funciona assim. Eu não estou esperando algo de vocês para mim. Eu estou construindo um legado. Eu sei que se eu não for claro em explicar para vocês alguns pontos, vocês vão repetir o erro, vão reproduzir e vão permitir que a relação das pessoas que caminham com você se transforme na casa da mãe Joana, porque vocês não ensinam responsabilidade. Vocês não ensinam aos seus filhos disciplina. Quantos de vocês passam problema nos cultos, na ordem do culto, com o ministro de louvor que falta, com pessoas que dentro da casa de vocês não têm o devido respeito a vocês como pastores, como ministros e líderes? É disso que eu estou falando. Né? Eu não estou defendendo a minha posição. Graças a Deus, a minha identidade está formada em Cristo. Deus me preparou para cuidar de vocês, para ter paciência. Eu amo cuidar de vocês, não é pesado. Mas a minha preocupação é que vocês entendam que isso é uma via de mão dupla. Se vocês não entenderem responsabilidade de uma aliança, vocês vão estabelecer outras pessoas que não vão entender a responsabilidade de aliança. E nós somos chamados por ministros competentes de uma nova aliança. É sinal que a gente precisa se especializar no que é aliança. E eu posso falar para vocês que a maneira como as movimentações estão acontecendo nos demonstram na prática uma falta de compreensão do que é aliança. Amém, irmãos? Espero que eu tenha conseguido transmitir com amor, com respeito por vocês, que eu consiga ter transmitido nas minhas palavras com o carinho que eu tenho por cada um de vocês e o cuidado que eu tenho. O zelo de acertar a mão na palavra certa para não ferir, para não chatear ninguém. Mas, ao mesmo tempo, necessitando ser firme para que vocês compreendam algumas verdades importantes. Esse foi o objetivo, né, da noite de hoje. E eu queria, então, como sempre na nossa reunião, dar oportunidade para vocês falarem também, compartilharem. Peço sempre que vocês sejam coerentes com o assunto ministrado, né? Pode falar, Kleber. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Paizão, falando para todos aqui, né? Essa palavra ela é muito precisa, muito pontual para nossas vidas, porque o nível que nós vivemos como filho nos dá autoridade para ser pai, né? E se a gente entende que o destino do filho está no pai, nós também vamos ter o mesmo nível de responsabilidade para com os nossos filhos espirituais. Sim, essa é a preocupação, Kleber. A gente entender no espírito, não só como que a paternidade não é um ambiente de coaching, que não é um ambiente de mentoria, mas é algo poderoso no espírito, que nos destrava, que nos conecta ao destino profético. Mas a gente, além dos 3T, estabelecer amor, comprometimento, honra, nós vamos ganhando autoridade e no Senhor nós vamos tendo amor para suportar e dar destino para os nossos filhos espirituais também, né? Porque uma das coisas mais importantes é a gente entender isso, que paternidade não é uma promoção do nosso ministério, não é uma promoção da nossa casa, não é uma promoção do nosso nome, mas sim uma vida que nós recebemos por impartição quando nós honramos.
Quando eu honro a minha paternidade, eu recebo aquela impartição de vida e o Senhor me dá autoridade para dar destino aos meus filhos. E com isso, o amor na minha vida tem que crescer de sobremaneira de eu poder suportar os meus filhos espirituais da minha casa. Se a gente não entender isso, a gente Mas, vai para uma paternidade. eu quero só destacar um ponto no que você está falando. Primeira coisa que tem que haver em nós, agora eu quero falar com cada um de vocês que é pastor, ministro, que cuida de gente. A primeira coisa que tem que haver em nós é amor para cuidar das pessoas. É amor. Sabe, hoje está uma onda. Ai, ser pastor é um peso. Olha, você vai entrar em depressão se você cuidar dos outros. Ah, ser pastor... Não. Se você não ama cuidar de gente, então sai fora do ministério. Né? Sai fora do ministério. O Justélio falou uma coisa na reunião semana passada, estava falando sobre isso. Ele falou assim, olha, 90% das pessoas que chegam até mim, eu estou falando para parar de ser pastor. O cara não foi preparado. Sabe, o cara caiu de paraquedas. A gente tem que amar as pessoas. Para mim, cuidar da vida de vocês, eu volto a repetir, não é peso. Tem gente que fala assim, não quero te incomodar. Você não me incomoda, você é meu filho. Eu aprendi a entender que eu sou honrado por Deus, não é por vocês, por Deus, ao me confiar os filhos dele para um cuidado. Então eu faço com muito amor, mas existe uma responsabilidade. Eu não sou seu amiguinho, eu não sou seu coleguinha, eu não sou seu discipulador. Ou seja, eu tive a minha esposa, quando eu namorava a Leila tinha amiga dela, que a mãe da amiga ia na balada com a amiga. A mãe se tornou a amiguinha, ia na balada junto. Eu sempre achei isso um absurdo. Eu falo para os meus filhos aqui em casa. Eu jogo bola com o Caio, eu brinco com a Bruna, mas eu falo, eu sou pai, eu não sou coleguinha de vocês. Tem que ter respeito. Se você está jogando bola com seu amigo erra, você dá um chute na bunda dele de brincadeira, com o seu amigo você dá, em mim você não dá, eu sou teu pai. Então, eu acho que nós precisamos entender o seguinte, a relação, e você sabe uma coisa que eu tenho percebido? A gente usa muito a palavra paternidade numa terceira pessoa. Eu tenho visto muita gente falar assim, a minha paternidade é... Pô, fala meu pai. Qual que é a dificuldade de falar meu pai? A minha paternidade. Daí fica umas expressões, começa a virar umas expressões meio religiosas, porque a minha paternidade é... Fala meu pai. Meu pai. Quem que é meu pai? É a pessoa que cuida de mim no espírito. É a pessoa com quem eu apresento a minha vida, que eu ouço, eu tenho uma voz de correção. Alguém que representa a voz de Deus na minha vida. Eu tenho o meu pai, o apóstolo L, que eu sei que a base da minha relação, olha só, não é porque ele sabe mais do que eu, não é porque ele é mais inteligente do que eu, não é porque ele é mais poderoso do que eu, é porque ele é meu pai, porque ele me ama. Então, o que eu preciso deixar mais claro para vocês é o seguinte, mais do que qualquer outra coisa, vocês têm que estar seguros que eu os amo. Vocês não são um fardo para mim. Não é pesaroso, não é cansativo, não me incomoda. Eu amo cuidar de cada um de vocês. Me sinto honrado por Deus, por cuidar da vida de vocês. E se nós somos formados como pais e não amamos as pessoas que cuidamos, porque aquela palavra que até o Pascoal repetiu aqui, o texto do Djalma, 2 Reis 10:15. Partindo dali, encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao encontro, ao qual o saudou, perguntou, o teu coração é sincero para comigo, como o meu é para contigo? Ou seja, um pai, ele pede o coração do filho, porque o dele primeiro já é. O que eu quero que vocês tenham para mim, se for, olha só a seriedade do que eu vou falar. Se vocês me amarem na mesma medida que eu amo vocês, eu já estou feliz. Porque eu amo cada um de vocês. Se o teu coração estiver comigo como o meu está com você, então nós podemos edificar junto. Nunca vai haver dúvida. Agora, quando não há coração, o serviço é comprometido. Quando não há coração, aqueles 3 T's da aliança não acontecem. A gente não entende a responsabilidade que envolve uma aliança. É muito sério, irmãos. É muito sério. Então, recapitulando o que a gente estava falando, o que o Kleber colocou,
só corrobora com aquilo que eu tinha acabado de falar. Nós precisamos estabelecer isso para ter clareza. Bem, você quer completar alguma coisa ou era isso? É exatamente isso, porque se a gente tem clareza disso, tudo que nós fizermos, na verdade, vai se perpetuar por aquilo que nós realizamos no Senhor. Então, se eu tenho clareza que eu sou filho, que eu honro, que eu vivo debaixo do que meu pai me ensina, produz ou entrega, eu tenho total autoridade sobre os meus filhos espirituais. Então, a importância é eu entender que eu devo ser filho com toda a honra, porque tem pessoas abaixo de nós que dependem disso para que eles encontrem o destino deles também. Senão, nós estamos vivendo uma mentira, né? Uma linha de coach aí que não transfere vida para casa e aí não tem crescimento espiritual. Amém. Quero dar oportunidade para mais pessoas. Quem mais gostaria de Não. Eu queria levanta uma coisinha. Quem é? Josué. Fala, Josué. Então, o Salomão falou uma coisa que me fez lembrar de uma época que eu ajudei numa casa de recuperação, em que a gente percebia que muitos internos, não estavam ali porque queriam de fato uma mudança, uma orientação. O que isso tem a ver? Significa que, assim, muitos estavam ali porque queriam passar um pano na situação. Por exemplo, eles queriam mostrar para as pessoas que eles estavam posicionados, que tinha alguém cuidando deles, que eles estavam querendo mudar, que eles estavam querendo de fato ser cuidados. E muitas vezes na paternidade, na aliança, muitas pessoas dizem que estão em aliança para passar um pano no seu posicionamento, na sua falta de posicionamento. E na verdade, os internos, muitos deles falavam isso, poucos de fato tinham compromisso. E no primeiro confronto, na primeira proibição deles não poderem sair, deles não poderem fazer isso, aquilo, outro, alguns queriam sair. Falavam, não, já estou bom, para mim já está bom, isso aqui é o suficiente. E saíam e não cumpriam aquilo que foi determinado ou orientado a eles. Muitas pessoas entram em aliança exatamente para isso, para passar um pano na sua falta de posicionamento. E quando são confrontados, não aguentam o confronto e deixam e quebram essa aliança de uma forma tão simples, e aí voltam para os seus vícios. E aí é onde que tudo acaba se desmoronando, né? Quando o senhor falou de Judas usa um termo, né, de pedras flutuantes e tal. Isso me fez lembrar de icebergs, né? Os icebergs que flutuam, e se a gente for lembrar, o iceberg foi a grande causa de um acidente em 1912 com o Titanic. Então, o iceberg só serve para causar acidentes. São pastores que se autopastoreiam, né? Se autoapacentam. Se tornam essas pedras flutuantes, se tornam um perigo para o corpo de Cristo. É isso. Ô Josué, você usou um exemplo interessante da casa de recuperação. Eu acho que se eu pudesse descrever o que eu percebo em alguns momentos, é o mesmo espírito, Josué. É o mesmo espírito. Parece que o cara não quer estar ali, né? Ele, na verdade, que parece para dar uma satisfação para a família, para a sociedade, ele fala assim, eu vou lá me cuidar. Então, muitas vezes eu percebo em alguns pastores assim, cara, eu preciso de uma paternidade, até para dar uma resposta para a igreja, para minha esposa, para minha família, que eu estou sendo cuidado, mas de fato não está o coração. O coração não está rendido, não quer uma transformação, né? Agora, o que eu quero reafirmar aqui, mesmo que você continue assim, cambaleando, eu vou continuar amando você. E não, a minha ideia hoje na reunião, o pessoal estava preocupado com a exclusão do grupo. Mais uma vez, eu não vou excluir ninguém do grupo. Se você quiser ficar aí só como pedra flutuante, pode ficar, meu irmão. Né? Os acidentes que causarem, o dono desse navio é o Senhor. Eu não sou dono de nada. Eu só estou servindo. Então, enquanto o Senhor me deu uma palavra, as alianças que eu trouxer a você como filho, você não pode quebrar. Então, eu não vou quebrar. Eu só estou querendo alertar
para que você não perca teu tempo. Como o Josué falou, já que você está... Hoje, eu atendi um rapaz de manhã, vou contar só essa para vocês, já abro para mais oportunidade. Eu atendi um rapaz que... O pastor Hugo está aí, né? Eu acho que o pastor Hugo já tinha atendido, não sei quem já tinha atendido. Daí, a mulher dele ligou lá na igreja e falou assim, mas eu quero que o apóstolo Cristiano atenda. Daí, beleza, eu falei, tá bom, vou lá atender o cara. Daí cheguei hoje lá, o cara entrou na minha sala e falou assim, ó, eu só tô aqui porque a minha esposa quer que eu venha. Eu falei, pô, começamos bem, né? Você não tava nem um pouco afim, veio porque a mulher pediu, ele tá aqui. Eu falei, ó, cara, vou falar uma coisa pra você. Você não queria vir. Você veio porque a sua mulher... Já que você tá aqui, vamos fazer desse tempo que a gente vai ter junto produtivo, né? E no fim, cara, ele acabou me ouvindo, é a mesma coisa, sabe? Pode ser que você nem queira estar aqui. Já que você está, de repente, ouvindo tudo que você está ouvindo, um ambiente com tantos irmãos, Deus nos formando a cada um de nós aqui, né? Vai que Deus te pega e faz uma mudança. Deus é Deus, né? Então, quem sou eu para interferir no processo? Eu não posso só abrir mão de estabelecer os fundamentos claros. Se nós somos ministros competentes, eu vou repetir isso 10 vezes, de uma nova aliança, precisamos entender o que é uma aliança. Precisamos. Existem responsabilidades. Eu não vou ficar toda hora falando, nossa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não vou. Se você fosse novo convertido e eu estivesse te dando passos discipulares, eu faria. Vocês estão sendo preparados como pais de uma geração. Então, se lembrem sempre dos 3 T's. Se lembrem só disso. Quem mais gostaria de participar, pode dar uma aceninha aí com a mão e... Momento de silêncio. Leonardo, lá em Salvador, não quer falar nada. Léo, a tua última participação aqui, quase que o pessoal pediu para mim, deixa o Leonardo fazer o Aljava. Neguinho ficou... Você falou tanta graça sobre a tua vida, aquele dia o povo chorou só de te ouvir participar. Já que o senhor zoou o comentário dizendo que eu te chamei de forte, eu vou colocar só um pensamento aqui. Quando a gente olha a vida da igreja de um pouquinho da sua geração, um pouquinho mais para trás do que a minha, mais velha do que a minha, a gente vê que a vida da igreja não havia dificuldade das pessoas reconhecerem uma autoridade pastoral sobre si, reconhecer uma autoridade paterna. Não se usava esse nome, paternidade ou pai, mas eu vejo que havia mais um nível de responsabilidade, de reconhecimento das autoridades sobre si. Mas quando a informação se tornou algo tão acessível para todo mundo, as pessoas hoje acham que não precisam de médicos, se automedicam, não precisam de personal trainers, se autofazem as coisas. E tem pessoas que acham que não precisam também ser cuidadas espiritualmente porque têm recursos suficientes que elas mesmas se cuidem. E acaba que essa era da boa informação tira da gente o direito de ser cuidado, que é um mandamento. É um mandamento ser cuidado. E não tem como nós cuidarmos sem ser cuidado, porque se o evangelho é vivenciar uma experiência, eu não posso fazer outro vivenciar uma experiência que eu não vivenciei primeiro. É isso aí, Léo. O evangelho é experimentar, é provar de Cristo. Como que eu vou levar alguém a provar de algo que eu não provei, né? Então hoje, se eu posso abrir o YouTube e escutar quem eu quero, e ninguém vai me confrontar pessoalmente, porque eu tenho que parar e escutar o apóstolo Cristiano que pode não gostar das minhas ideias. Então, eu começo a me autopastorear, eu começo a me autoformar, eu começo a me autoproduzir. O problema é que, quando chegam os dias maus, eu tenho que me autopromover sobre aquela situação e isso não acontece. Aí que tá. E aí que a gente para. Por isso que o que os irmãos colocaram é muito interessante. Porque na ferida nós reconhecemos que precisamos de cuidado. Mas quando vem a fase boa, isso é desconhecido. Só que a gente tem que ter a ideia que a vida é fruto de estações. Então, se hoje está bom, amanhã pode estar ruim. E é um ciclo que se repete. E a gente precisa ser cuidado a vida inteira. Ô, Léo, e você sabe que você tocou um aspecto importante, porque a minha experiência de estar de pé
Eu falei isso ontem no culto. Eu tô de pé hoje por causa da figura de um pai. Foram pelo menos 3 anos seguidos aonde eu pedi para o apóstolo L, me libera de ministrar. Eu não me sinto pronto para ministrar. Ele falou, não, você não tem nada que te impeça de ministrar. Tua vida, tá? Eu sei quem você é, tá? E, cara, se ele não me empurrasse no momento, eu não sei, cara. Eu não sei te dizer se não fosse um pai, se eu não tinha entrado numa depressão, se eu não tinha me afundado. E nesse período onde ele me empurrou, foi o período onde Deus me acrescentou filhos. Você consegue imaginar a gratidão que eu tenho pela vida de cada um de vocês? Você consegue imaginar o que é para mim, no momento mais difícil da minha vida, as pessoas que Deus se conectou a mim não foram pelo meu sucesso pessoal. Todos vocês vieram em dias difíceis da minha vida. Porque eu ouvi a voz de um pai e não parei no meu problema. Então, você está colocando um aspecto muito importante, porque não basta o conhecimento. As situações difíceis que nós passamos, nós precisamos do corpo para que a gente possa continuar sendo alimentado pela vida, né? Por isso que eu peço sempre para você falar, você sempre tem uma palavra. Estou falando, fruto de experiência. Jéssica está aqui do meu lado, aqui escondidinha, e a gente está falando isso porque nós nos julgávamos tão autossuficientes, até vivenciarmos problemas na vida, que a gente viu que o autopastoreio, o autoconhecimento, o autocuidado, ele não é efetivo nos dias maus. Não é efetivo nos dias maus. Então, uma consciência de preservação de vida, uma consciência de preservação de família. Quando nós nos submetemos a uma paternidade, a um pai, nós estamos tendo consciência da preservação que nós temos que ter diante de Deus para caminharmos saudáveis. Não é só uma questão de prestar conta, não é só questão de direito e deveres, mas é uma questão de consciência. É isso aí. Eu preciso estar submetido a alguém para que a minha vida esteja preservada, cuidada, garantida. O senhor fala sempre, a paternidade, a proteção e a submissão gera proteção e preservação. E é isso aí que eu queria falar um pouquinho. Obrigado, viu, Léo? Obrigado pela participação. Eu acho que o Santo quer falar também, Santo? Isso. Tudo bem, meu irmão? Você acabou de citar aí, Cristiano, um exemplo. Você só pôde colher no seu ministério todos esses filhos por causa da semeadura. Ou seja, o reino é isso, o reino sempre foi isso, a gente entende isso. O próprio Senhor nos ensina isso, a palavra nos ensina isso, né? Aquilo que nós semeamos é o que nós vamos colher. E todo carinho, e todo respeito, e toda participação que nós vamos ter com você, isso sendo verdadeiro no espírito, porque, na verdade, toda colheita ela é medida pelo Senhor. Ninguém no natural consegue medir, de fato, o que está sendo semeado, se é uma verdade ou não. E esse exemplo que você deu de você com o L, isso fez com que você colhesse hoje, e ao longo desses últimos 3 anos, os filhos que foram chegando por causa da sua semeadura como filho na vida do L. Então, no mundo espiritual, isso é muito importante. Então, a responsabilidade é de cada um de nós, como filho, semear na sua vida essa verdade, essa busca de filhos. Não é? Cada um é diferente, todos nós temos problemas e vivemos num mundo corrupto, nós somos luz para esse mundo e nós precisamos estar juntos. E se nós semeamos isso em verdade, naturalmente nós vamos colher isso em nossos ministérios, porque não há como você semear uma verdade e colher uma mentira. É natural que todos seremos capazes de receber essa verdade, porque o próprio Senhor nos preparará segundo a medida que nós semeamos juntamente com você. Então, é muito importante para nós entendermos que nós temos que estar alertas naquilo que estamos fazendo.
Nós precisamos estar convictos daquilo que estamos semeando no seu ministério como filhos, porque a nossa colheita vai ser resultado natural, espiritual, segundo a medida que estamos sendo honestos como filhos juntamente com você. Ou seja, você não pode fazer nada para que nós sejamos bem-sucedidos. Ser bem-sucedido é como eu vou agir como filho. Eu vou ser bem-sucedido como pai, porque eu estou sendo sincero na minha vida como filho, juntamente com você. Então, é uma coisa muito linda, porque no reino de Deus, aquilo que semeamos, nós vamos colher. Então, que nós possamos estar semeando essa verdade como filhos, para que possamos colher uma verdade como pais. Amém. É isso aí. Amém. Obrigado, Santo. Obrigado pela participação. Quem gostaria mais de participar aqui, contribuir com algo, com alguma palavra, com alguma experiência, algum testemunho, alguma... Mais alguém? Olá, boa noite, a paz. Estão me ouvindo? Agora estou ouvindo. É Elisângela? Isso, meu nome é Elisângela, eu sou filha ali da Meg, cuidada pelo pastor Kleber e pela pastora Cris. E não poderia deixar de falar sobre paternidade. Cheguei ali há menos de 2 anos, passei por um processo de desconstrução muito intenso e muitas vezes me sentia perdida, sem entender o significado das coisas. Mas aprendi a ter perseverança e entender o tempo do Senhor. Hoje posso falar sobre paternidade porque Deus tem me ensinado que a paternidade é um posicionamento. Eu escolho me posicionar como filha e eu escolho, me render a isso de forma sincera e verdadeira. É como você está no trânsito e ali na rodovia você tem o limite de velocidade. Eu escolho, seguir a velocidade correta para não correr riscos, ou eu escolho extrapolar essa velocidade. E eu sei que as consequências serão multas, que chegarão à minha casa. E na paternidade é isso, é mais ou menos isso, porque eu decido me posicionar e usufruir do presente de ter pais espirituais, o pastor Kleber, a pastora Cris, que tem cuidado com tanta excelência do meu coração, da minha casa. Elisângela, deixa eu só te interromper, porque você falou uma palavra que eu acho que nem eu falei, nem ninguém falou, e eu acho que ela retrata bem o que é paternidade. Desfrutar de um cuidado. Porque às vezes a gente olha isso e faz uma analogia com liderança, então parece que é algo pesado, eu vou ter que me submeter a alguém. Não. Eu vejo a paternidade exatamente como essa palavra que você falou. Desfrutar. Cara, como é precioso eu ter a vida de alguém com a maturidade, com a pureza do apóstolo L, com a simplicidade dele, que eu sei que me ama e saber que eu posso desfrutar desse cuidado de um pai. Então, acho que essa palavra, e eu quero me deter aqui o tempo para a gente poder cumprir o horário das 10 horas aqui, senão vai ficar muito extenso, mas eu creio que essa palavra que você utilizou, Elisângela, você foi muito feliz para a gente fechar com chave de ouro essa noite. Entender a paternidade como o desfrutar de uma relação que Deus nos dá como um presente. Se quiser complementar o seu raciocínio, daí a gente já termina. É isso mesmo. À medida que eu me posiciono, eu desfruto desse presente de Deus que é a paternidade. Obrigado, viu? Obrigado, e fico feliz de ver o Kleber já gerando filhos aí com esse entendimento e com essa alegria. Irmãos, vocês me perdoem, eu não vou abrir mais, eu quero respeitar o horário, senão daqui a pouco os irmãos precisam estar saindo. Mas eu vou deixar essa palavra, como sempre, gravada, ela vai estar lá no nosso link privado do YouTube, que vocês meditassem, que vocês refletissem. Aqueles que não conseguiram assistir, eu vou disponibilizar o link, Essa palavra não nasce de nenhum tipo de chateação, insatisfação minha, pelo contrário, eu amo vocês, cada dia me alegro mais em poder estar junto,
mas é um despertar de uma consciência do que é aliança. Nós precisamos ter responsabilidades quando entramos em aliança, e é isso que a gente precisa entender. Eu quero orar, se vocês me permitem, se você puder, feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por essa noite em família, noite de pais e filhos, e que o teu Espírito possa trabalhar sobre essa palavra. Que o Senhor nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor possa, Pai amado, nos trazer clareza em relação ao que o Senhor está querendo edificar em nós através dessa reunião dessa noite. Que não haja nenhum tipo de confusão no entendimento. Nós proibimos toda tentativa das trevas de distorcer. Que todo o amor que o Senhor tem depositado em mim, sobre a vida dos meus filhos, eles possam receber com a mesma clareza e verdade com a qual, Pai amado, eu tenho buscado viver essa relação com eles. Que não tenha interferência, que não tenha nenhum obstáculo e que hoje haja um despertar, que possamos entrar numa outra estação dessa nossa relação. Porque se vamos edificar algo juntos, e eu sei que nós vamos, primeiramente os nossos corações devem estar empenhados. As nossas vidas devem estar empenhadas. E que nós possamos cada dia mais mergulhar na verdade de que somos ministros competentes de uma nova aliança, de um novo pacto. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, suas famílias, seus filhos, suas casas, suas finanças, sua saúde, que todas as áreas da vida de vocês sejam repletas da graça, do favor de Deus. Uma semana poderosa, que vocês sigam sensíveis à voz do Senhor. Amo vocês de todo o meu coração. Espero que ninguém tenha ficado chateado. Eu estou procurando cada dia mais ser sensível no meu jeito de falar, né? Tem que só tomar cuidado que eu já sou São Paulino, mas eu estou bem sensível e amo vocês. Boa noite, Deus os abençoe. Vou jogar aqui no YouTube, tá bom? Um abração.